Eu estou recebendo aqui a Camila Papiani, ela que é psicóloga do CRES, também recebendo a Lenira Jarda, ela que é assistente social do CRES, e a gente vai falar, é claro, hoje Dia Internacional da Mulher, né? Mas, como a própria Camila falou aqui no nosso briefing, né? Não é só comércio, não é só presente, né? Também é um dia de muita conscientização, muito respeito, né? É um dia para ver todas as conquistas já alcançadas, né? E tudo mais que deve vir pela frente aí, de conquistas para a mulher. A gente fala até em empoderamento, né? Também da mulher. Por isso a gente vai conversar com elas que estão diretamente ligadas também e acompanham aqui no nosso município todos os casos de violência domésticas que aumentaram bastante até durante a pandemia, e a gente vai nesse bate-papo conversar também sobre essas situações. Mas primeiramente quero cumprimentar a Camila, né? Camila Papiani, psicóloga. Muito bom dia, Camila, prazer estar recebendo você aqui nos microfones da Clube. Obrigada, prazer é meu, né, de estar aqui podendo falar sobre esse tema que é tão importante, né, uma data importante para a gente comemorar o Dia Internacional da Mulher e também refletir um pouco sobre, né, o que é esse dia e por que a gente tem que ter, né, uma data para comemorar esse dia. Vou cumprimentar também a Lenir, muito bom dia, Lenira Jarda, ela que é assistente social, está aqui também junto com a gente para esse bate-papo. Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, é um prazer, né, estar aqui nesse dia, estar podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho e estar falando um pouco do Dia da Mulher, que é um dia que a gente precisa parar para repensar também as nossas ações, né, e tirar esse estigma, né, da data comercial do Dia da Mulher. Essa data, né, Camila, não é só uma data para se comemorar, presenteando a mulher, né? Ou que somente fique por hoje, né? Porque são várias conquistas que são comemoradas num só dia, né? E é uma data de conscientização também, né? Conscientização da própria mulher, de toda a sociedade, de que a mulher tem os seus direitos, né? E eles devem ser respeitados. Mais ou menos isso, né? Exatamente. O dia 8, né? Na verdade, ele é um dia que simboliza uma sucessão de conquistas e de lutas que as mulheres travaram já há muitos anos para conseguir alguns lugares na sociedade que não ocupavam antes, né? Por exemplo, conseguir o direito a voto, né? Conseguir direito a estudo, porque há alguns anos a mulher não tinha direito de estudar, por exemplo, matérias comuns na escola, né? Apenas matérias ligadas a artesanato, pintura, costura, né? Então, depois de muitas lutas de muitas mulheres que passaram, né, pela trajetória aí do empoderamento feminino, que a gente conseguiu hoje ter um lugar, né, social um pouco mais representativo, mas ainda com algumas lutas que precisam, né, continuar. A gente precisa falar ainda sobre isso, conquistar outros espaços que ainda não conseguimos conquistar, né, principalmente em relação entendo que uma observação social, né, do que a mulher ocupa, julgamento moral que se faz, de como a mulher se veste, do que ela faz, deixa de fazer. Então ainda são coisinhas pequenas que a gente precisa conquistar, né, aos poucos, porque não é uma mudança fácil. Não foram fáceis as anteriores também, né? Foi uma conquista de muitos e muitos anos e muitas lutas para chegar onde a gente chegou. Então esse dia é importante a gente sempre lembrar que não é apenas um dia para comemorar o Dia da Mulher, de entregar um presente, uma flor, um chocolate, né? Que a gente faz uma data mais comercial, e sim entender o porquê que ele existe, né? Para simbolizar tantas lutas e como é que a gente conseguiu chegar até aqui e tudo que ainda tem pela frente, né? Quando você fala que ainda tem muito pela frente, a gente sabe disso, mas também foram muitas conquistas também, né? É claro que o período de tempo também foi longo, né? Para todas essas conquistas, mas muitas conquistas vieram, né? E uma nova sociedade também está sendo formada e criada, né? Já há alguns anos. A gente já vê uma nova geração, né? É claro que temos alguns casos específicos, né? Do desrespeito, né? E a gente vê todos esses movimentos de não é não e, né, do empoderamento da mulher, mas muitas conquistas foram já realizadas e colocadas já em prática. Eu acho que está se criando uma nova sociedade, né? A gente via outra geração, outras gerações que eram muito machistas, né? Que não respeitavam, não aceitavam também esse novo modelo, né? Sim, teve uma mudança muito grande, né? Foi um processo lento, mas hoje é inadmissível pensar numa criança, uma menina que não vai estudar, que não vai para a escola.
né? Ou que vai ter Por isso até a gente fala nessa mudança, né? Hoje já é inadmissível de a gente pensar algo assim, né? Que não pode porque ela é mulher. Por ser mulher, não poder trabalhar, né? Não poder votar. Então hoje a gente já consegue ver isso com um olhar diferente, assim, como se fosse uma coisa impossível, né? O que a gente sempre bate na tecla de lembrar que, bom, em algum momento isso, né, foi um problema, em algum momento isso não era permitido, e hoje né? Então é uma conquista, acho que é um direito que a gente já tem, que está bem enraizado na sociedade, né? Uma nova sociedade, de fato, teve muita mudança. Lenir, um grande fator e o que acaba complicando, eu acredito que em toda essa situação, a gente fala muito em conscientização, a gente falou com a Camila a parte de conscientização. Existe uma conscientização, mas eu acho que o que trava em alguns momentos para a mulher, para esse empoderamento e para ela, vamos dizer assim, conseguir a sua liberdade, ficar mais solta, devido à disparidade de salários, de funções. Eu acho que isso ainda é algo que acontece, né? E isso acaba trancando e travando, às vezes, uma mulher que quer se libertar de um convívio que que ele é doentio, que ele é sem permissões para nada. Ela quer se livrar, mas ela não se livra porque ela fica pensando, mas como é que eu vou me sustentar? Eu tenho 2 filhos, eu tenho 10 filhos, né? Eu acho que isso aí também ainda continua sendo um grande problema social, né? Sim. A gente vê que a gente teve muito avanço, né, na questão do empoderamento da mulher, né, a gente ter conquistado alguns espaços, né, mas hoje eu acho que a nossa luta é por essa violência velada, né, que a gente tem dentro de casa, né. Então hoje a gente tem direito ao voto, pode ir trabalhar, mas tem essa questão, né, da disparidade, né, da desigualdade de direito entre o homem e a mulher. Sim. Né, então isso acarreta na questão da violência doméstica mesmo, né, que a gente vê que acontece e isso está velado dentro da família. Acaba fazendo com que ela fique em silêncio, isso, permitindo que a situação continue ocorrendo, né? Permitindo as agressões, permitindo, quando a gente fala agressão, a gente não fala só na física, né? Não. Mas a agressão moral, a agressão psicológica, toda que acontece, né? E ela acaba velando isso daí, ela própria acaba velando, achando, não, ele vai mudar, ou um dia eu consigo me livrar de tudo isso, né? Exato. A questão financeira é uma questão que acaba fazendo a mulher permanecer nesse ambiente, né? Essa dependência, né? Isso, tem essa dependência financeira, né? Mas hoje a gente percebe, né, que com os trabalhos, né, que a gente vem desenvolvendo, as mulheres estão se empoderando também, né? A gente tem um longo caminho aí pela frente, né? Mas aos pouquinhos a gente está tentando, né, trazer também trazer isso para a mulher, né? Que é possível ela sair dessa situação, desse ambiente, né, de violência, né? Esse ambiente doentio, né? Que acaba causando aí várias mazelas, criando, enquanto a gente falava que a sociedade vinha se modificando, mas a gente vê nesse tipo de situação que as outras gerações acabam aceitando e achando, não, isso é normal, né? A filha que vê a mãe apanhar, que vê a mãe ser agredida moralmente, acaba achando, não, isso é normal, e ela acaba encontrando um outro agressor e vai se formando gerações. Isso que tem que acabar esse ciclo, né? Isso é o mais difícil, acabar esse ciclo para que não aconteça outras gerações, né? Mais ou menos assim, nessa situação. Isso, eu costumo dizer que é mais um desafio, né, que as mulheres têm hoje, as mulheres mães, de estar educando, né, crianças, homens, né, que não sejam agressores, e mulheres empoderadas, mulheres que não se submetem, né, a situações de violência, de agressão. É mais um desafio para a mulher. E quando você fala em homens, né, as crianças, né, ou os homens que não vêm, a gente, quando fala em homens, a gente tem que falar também nas mulheres, né, que são as filhas, que também porque elas acabam vendo seguindo a mãe como exemplo, né, e achando que isso é o normal, o normal é aquele ali, e o normal não é a agressão, né, o normal é um ambiente saudável, onde se tenha o respeito, onde todos possam conversar de igual para igual, sem diferenças, né? Eu acho que o normal seria esse, né? E não o normal de agressões, de xingamentos, que acontece em muitos casos, e acontece, como a gente falou, né? A próxima geração vai nessa mesma vibe, vamos dizer assim, e achando que isso tudo é normal, e não é, né? Tem que se ter.
Eu acho que a nossa luta das mulheres atuais é encontrar um futuro assim, né? Um futuro mais igual entre homens e mulheres, né? Que seja o normal ter o respeito um pelo outro. E o que é assistência, a parte de assistência social? Vocês acolhem muito essas mulheres, né? Que chegam e tem uma medida protetiva ou tem algo, vocês fazem esse acolhimento, é isso? Isso. Muitas vezes as mulheres chegam através ao CREAS, né? Através da medida de proteção, né? Elas registram um boletim de ocorrência e ao receber a medida de proteção, ela é encaminhada, né, diretamente pelo Poder Judiciário ou CREAS. Né? Hoje tem uma psicóloga também na delegacia que também faz o encaminhamento das mulheres que não solicitam a medida de proteção, que só registram a ocorrência, né? Então também a gente recebe essa mulher. E a rede também, né? Os hospitais, o posto de saúde, os CRAS aqui do município, acabam encaminhando, né, essa mulher vítima de violência pra gente. E a gente faz esse acolhimento, né? De entender a situação, ver qual que são as demandas da família para que empoderar essa mulher para ela conseguir sair daquela situação. Ela ter uma nova consciência de que ela pode, que ela consegue, que ela não precisa ficar submissa. Qual é o maior problema? A gente falou da parte financeira, né? Mas é o que? O maior problema é a parte financeira, é medo de perder os filhos, é o próprio medo do agressor? Qual que é o maior problema? O que mais elas se queixam? Ou todas essas estão juntos numa só? Não tem como eu te dizer assim, é uma só, né? Então, acho que todas essas questões estão envolvidas, né? Algumas mulheres chegam pra gente e já conseguem romper com aquela situação de violência, que não está mais com o agressor, e aí tem que fazer todo esse movimento financeiro, né? De reorganização financeira para conseguir realmente se manter e manter os filhos, né? Outras mulheres já vêm com essa dependência também afetiva, né? Emocional. Então a gente trabalha no sentido dela conseguir melhorar o convívio, né, entre ela e o agressor também. Então são várias situações, tanto a financeira quanto afetiva. A questão dos filhos também pega bastante, né? Para esse medo de perder a guarda, né? De não conhecer as leis e saber quais que são os motivos que levam a perder a guarda dos filhos, né? Os direitos, saber como é que funciona ao certo, acaba fazendo com que ela fique permitindo essa situação por muito tempo. Camila, geralmente essas mulheres chegam abaladas, né? Com muito medo, né? E como é que faz esse tratamento, né? É claro que eu sei que existe não só o tratamento para ela, como para o agressor também, né? Em alguns casos, é claro que existem exceções, acabam que o casal consegue ter uma vida, digamos assim, normal depois, pós todo esse trauma, existe um acerto, um tratamento para tudo isso daí também, né? Existem diversas possibilidades, né? A gente, sempre que faz o acolhimento e a escuta inicial dessa família, a gente já vai com um olhar sem julgamento, né? Então, o que é possível para aquela mulher naquele momento? É possível para ela romper essa relação? Não consegue, né? Está muito fragilizada? Porque uma coisa que a gente percebe que é comum a todas, elas chegam emocionalmente muito abaladas, né? E tem a autoestima muito prejudicada já há muito tempo, né? De ser colocada muitas vezes nesse lugar de violência psicológica, né? De dizer que ela não é capaz e ela começar de fato a ocupar esse lugar de não ser capaz, não conseguir sair disso sozinha, né? Então também tem uma questão emocional das crianças, os filhos que fazem apelos, né? Para não separar, que não quer perder o contato. Então tem diversas situações. Em alguns momentos, né? Os homens que são os autores de violência, a gente acaba chamando lá também para conversar, faz algumas orientações, entende o que está acontecendo e trabalha com a família, né? Se eles decidem que querem se manter juntos, então a gente trabalha com a família. Em alguns casos, os homens não aceitam, né, aparecer lá. Então, existe sim, né, uma orientação do Poder Judiciário, da juíza, uma determinação de que ele faça parte de um grupo de homens, um grupo reflexivo sobre gênero, questões de gênero. Então, foi um grupo que iniciou no ano passado, aqui em Indaial, já acontecem outros no Brasil, né, outros desse mesmo modelo, porém, por conta da pandemia, foram suspensos os grupos presenciais. Né? Então está suspenso ainda, né, a questão do grupo dos homens, mas ele já tem o projeto, já existe uma equipe que vai dar conta disso também,
né? E também a questão da juíza estar colocando isso na medida, né? Ela já coloca a percepção dela de que ele tem que fazer parte desse, né, desse grupo. Porque a gente trabalha com as mulheres, mas muitas vezes os homens também estão repetindo um padrão que foi aprendido e que não refletiram sobre isso. Né? Então, se eles puderem refletir sobre isso e conseguir mudar algumas atitudes, isso não vai se repetir com outra mulher também. Né? Com outro relacionamento que ele possa vir a ter posteriormente. Então, a ideia é trabalhar com a família. E para tirar os preconceitos também, né? Porque em muitas situações o próprio homem, ele é criado, como a gente falou, ele foi criado, ele acabou assimilando, achando que aquilo lá que aquilo é um normal, né? Aquilo é um normal. Às vezes já vem de uma família onde já tinha violência, né? E ele achando que aquilo é o normal. E sempre tem um mas, né? Eu acho que esse mas é que tem que acabar, né? Porque ela sofreu violência sexual. Mas veja como ela está vestida, mas veja as atitudes que esse mas tem que acabar também, né? Parar com esse mas é que fica colocando, impondo que tem que se ter um padrão, tem que se ser, não tem, cada um faz o que bem entender da sua vida, né? Exatamente. Acredito que tem que tirar esse mas, né? É uma palavrinha que me incomoda bastante também, né? Porque as pessoas falam, eu não tenho preconceito, mas, né? Então você já está dizendo que de alguma forma tem. Sim. Né? Então existe muito esse julgamento no relacionamento do homem e da mulher, um comportamento de possessão, de ciúme, de não, né, permissão de algumas coisas por se adonar, né, da pessoa, né? E a própria mulher ocupa esse lugar muitas vezes, né? E diz, mas eu sou mulher, mas tem que respeitar meu marido, né? E na verdade o respeito é mútuo e o respeito exige, né, igualdade, compreensão um do outro. E isso a gente vai trabalhando com as famílias dentro do que é possível para cada um. E saber dizer um não, né? Um não, ele tem que ser dito, você tem que saber em várias, daí a gente já pode até globalizar. O não, você tem que saber falar o não aceito isso, eu não aceito um xingamento, porque eu não aceito que você controle a minha vida, né? Sim. Eu não aceito um não, você tem que saber falar, e a mulher tem que falar, porque esse primeiro sim, ou esse primeiro consentimento de que, eu não posso vestir tal roupa, eu não posso ir a tal local, eu não posso conversar com tal pessoa, esse primeiro não, ele vai acarretando a uma normalidade de vários outros nãos, né? Exatamente. Onde ela começa a não ter permissão para fazer algumas coisas, ser completamente submissa ao que o homem quer, vamos falar assim. Conseguir dar esse limite, né, de dizer não, é um passo muito importante, né? A gente conversa assim bastante com as mulheres, eu e a Helenita, então a gente fala assim, parece que virou a chavezinha e agora não desvira mais, né? E quando ela consegue se colocar nesse lugar e entender, não, eu não preciso permitir que isso aconteça comigo. E isso, é claro, implica em algumas questões, né? Porque vai envolver policiamento, vai envolver medidas de proteção, ela vai passar por algumas situações complicadas, né, que é difícil enfrentar no início, muitas acabam, né, tendendo a desistir porque é complicado, alguns homens não cumprem a medida, né, aí tem que chamar a polícia chega, o cara fugiu, então só pode pegar se for flagrante, senão a polícia também conversa com a mulher e acaba tendo que sair, porque pela legislação é assim que funciona, então tem diversas situações complicadas que esse não vai acarretar, só que é por um tempo, né, depois que ela, né, conseguiu dar esse limite, a partir dali, né, a tendência é melhorar e ela conseguir ter uma relação melhor. É o primeiro passo, né, Lenir? Eu acho que o primeiro passo, quando ela consegue se queixar do que está acontecendo, abrir-se para outra pessoa, acho que esse é o primeiro passo, né? E o que eu vejo, assim, que em muitas situações acontece quando ela vai tentar dar o primeiro passo, ela acaba voltando atrás e dizendo, não, mas ele vai mudar, não, mas não foi bem assim. E não, ela tem que manter, né, esse primeiro passo, que daí, às vezes a situação é no início, né? E ela pode mudar toda a situação. Falta muito para que aconteça, que a mulher, ela cria essa coragem, tira esse medo de perto dela? É isso, é exatamente o que a Camila falou dessa chave, né? Quando a mulher consegue virar essa chavezinha, que consegue entender, né, que naquele não é o lugar que é possível dela estar, que ela pode melhorar, né, a condição de vida dela. Acho que quando chega este momento, ela já não volta mais atrás. Mas existe, assim, essa questão da burocracia, né? Que quando ela dá esse passo de romper com aquela violência, mas ela encontra esses obstáculos, aí isso faz ela voltar para trás, né? Essas dificuldades que encontra, e que tem, a gente não pode dizer que não, né? A gente encontra, sim, é difícil sair de uma relação abusiva. Sim.
E o que tende a acontecer é o ciclo da violência, né? Que a gente diz que depois que da agressão, depois dessa violência, o agressor ele tende a chegar para a mulher no momento de a gente chama de lua de mel, né? Que ele vai ser carinhoso, vai pedir desculpa, vai demonstrar mudança, né? Vários comportamentos, né? Que vai fazer a mulher pensar, não, ele vai mudar, né? E aí volta o relacionamento e aí volta a acontecer, né? Com o passar do tempo. A gente fala de toda essa situação, né? Mas além de todo o medo do financeiro, o medo de perder os filhos, existe um carinho e existe amor ainda pela pessoa e a esperança de sempre de uma recuperação, né? E nesse caso, quando acontece, né? Aí vem esse estado de lua de mel que acontece num período onde ele baixa a guarda e acaba tentando uma aproximação. E isso complica também, né, a situação dela, porque ela acha, não, ele vai voltar atrás, ele vai se recuperar, foi só um deslize, né? E em muitos casos eu acredito que não é só um deslize, né? A grande maioria, o homem que bateu uma vez, ele vai bater sempre, né? Olha, a não ser que faça um tratamento, é claro. Exato, né? Se o homem for procurar a ajuda de um profissional, né? De se reconhecer enquanto agressor, perceber, aceitar que ele está errado nessa situação e procurar ajuda, é possível essa mudança, né? Mas não é isso que a gente vê o que acontece, né? Geralmente ele não se percebe enquanto agressor, que a culpa é sempre da mulher, ele bateu porque a mulher fez alguma coisa, né? Então é sempre jogar a culpa na mulher, né? Então tende a repetir a violência, né? Então ela vai passar pela agressão, vai ter toda essa fase do homem voltar a pedir desculpa e quando voltar, com o passar do tempo, vai começar aquela tensão novamente, a mulher vai ficar pisando em ovos, sempre prestando atenção para não gerar briga e com o passar do tempo vai voltar a acontecer agressão e assim sucessivamente. É aquela situação, eu nem vou fazer porque senão ele fica me enchendo a paciência. Mas não é isso, é uma privação de alguma situação. Então a mulher tem que ser consciente que ela tem que denunciar e não, eu não aceito isso. E novamente, né? Saber dizer não. E a sociedade tirar o mas, né? A mulher tem que saber dizer não, porque se ela disser não na primeira oportunidade, eu acho que é um meio caminho andado, é o primeiro passo para que não venha a acontecer nada adiante, né? Quando ela diz o não, não vai acontecer nada adiante. E a sociedade inteira tem que tirar o mas. Mas acabou esse mas, tem que sumir. Eu quero agradecer a presença de vocês, o tempo também não é tão grande assim que a gente possa estender, a conversa é boa, tem muito assunto, mas eu quero agradecer, quero parabenizar as duas, né, pelo Dia Internacional da Mulher, estendo essa felicitação a todas as mulheres, como a Camila já falou no início, hoje não é só comércio, hoje não é só presente e nem precisa de presente, hoje é um dia de conscientização, mas eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Camila Papiani, psicóloga do CRES, obrigado pela presença, forte abraço, espaço aberto também para você deixar aí seu comentário. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco sobre esse tema que para a gente é tão importante, né, que trabalha com isso e que percebe o quanto que é significativo quando a gente consegue fazer uma mulher virar essa chave e conseguir perceber, né, que ela pode dizer não e que ela consegue mais e pode lutar pelos seus direitos e fazer com que os seus filhos também pensem assim, reproduzir, né, multiplicar esse pensamento, né? Então agradeço muito por estar aqui, agradeço, né, pelos parabéns pelo dia e também deixo para todas as mulheres, né, os parabéns pelo seu dia, que a gente consiga continuar conquistando e melhorando esse espaço na sociedade. Também agradecer a Lenir Ajarda, assistente social do CRES, obrigado pela presença, né, e estendo aí os parabéns e deixo também o seu espaço aí para os seus comentários. Eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar aqui debatendo esse assunto, né? Eu acho que a gente poder falar isso e plantar uma sementinha ali no pensamento de cada um que está nos ouvindo agora é o primeiro passo, né? Da gente poder ter realmente hoje uma conscientização, né? De saber que a gente precisa continuar lutando pelos nossos direitos, né? Que a gente já teve muitas conquistas, mas a gente ainda tem muito a conquistar e eu acredito que a gente vai chegar no futuro que a gente não vai precisar mais lutar por respeito, né? Então eu agradeço a oportunidade.